Fala pessoal, tudo bem com vocês? As primeiras impressões de Silvinho, novo técnico do Corinthians. O time vai mudar, o esquema também. O aproveitamento da base e dos veteranos. O que vocês acharam? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Olha, eu não sei vocês, mas eu gostei. As primeiras impressões, o primeiro contato, ali naquela sala de conferências em que o treinador chega e é arguído e é entrevistado, interrogado, né, praticamente por todos os jornalistas que cobrem o dia a dia do Corinthians e da crônica esportiva em São Paulo. É ali que a gente percebe, pelo menos, a postura do treinador chegando num clube tão grande como o Corinthians. E o Silvinho conhece muito bem o clube, né? Já esteve como atleta, já esteve como auxiliar, recentemente inclusive, 2013, 2014, trabalhando com o Tite, com o Mano, contemporâneo do Fábio Carille também. Então ele sabe muito bem dessa pressão e do que vai enfrentar daqui pela frente. Me pareceu, pelo menos, e aí eu vou passar para vocês as minhas impressões sobre essa entrevista, de que ele estava muito consciente do que está encontrando. Não é um cara que também ficou absorto, alheio ao que estava acontecendo, sabia da realidade do Corinthians, obviamente agora vai tomar conhecimento de uma forma mais ampla do elenco, mas engraçado, né, porque ele revela também que nessa conversa, quando foi convidado para ser técnico do Corinthians, ele disse que a conversa durou 3 minutos, que não consultou ninguém, porque sabia que era a hora dele, que era o tempo dele de assumir o Corinthians, o clube do coração, o clube que o revelou, e ele me pareceu muito disposto, muito pronto. Ele tem uma característica que digamos, atribuída a ele por todas as pessoas que convivem com ele, de ser um cara muito enérgico, um cara muito pilhado, muito trabalhador, que chega cedo, que não desliga nunca, que chega a exagerar sob certo aspecto por essa intensidade. Vamos combinar que para ser técnico do Corinthians você precisa de um pouco disso, né? Não que isso resolva, obviamente não. Você precisa de talento, de trabalho, você precisa montar um time competitivo, importante e tudo mais, mas esse aspecto mais comportamental, ele é muito valorizado pelo torcedor do Corinthians. E um cara que jogou no clube, foi campeão, sabe da pressão, também tem consciência disso. E ele respondeu sobre isso, né? Que ele é realmente muito pilhado, ele tem essa característica, e eu acho que vai fazer muito bem, pelo menos no começo, né? No começo de trabalho, quando você não tem muito tempo para treinar, que você precisa de resultados, você precisa de confiança, você precisa de tempo, né, para implementar suas ideias, a coisa é muito na conversa no início, né? Para você passar suas ideias, para você ganhar confiança do elenco, e a postura do treinador, ela é muito importante nesse começo, porque quando o cara chega já com um discurso meio morto, ou sem ter muito essa mensagem passada, o atleta que está ouvindo a palestra, né, aquelas primeiras impressões, já pensa o seguinte: puxa vida, esse cara já chegou com o freio de mão puxado. Não vai ser o caso do Silvinho, ele está muito afim de trabalhar, e não é à toa, porque ele tem pouca experiência como técnico profissional, e isso pesa contra ele, sabemos disso. Ele só treinou o Lyon durante 3, 4 meses, começou muito bem, mas depois acabou não se sustentando exatamente por essa falta de experiência, acabou sendo muito cobrado. Ele foi bancado lá pelo Juninho Pernambucano, que era diretor do Lyon, mas na sequência, quando os resultados não vinham, ele acabou perdendo o emprego. Só que eu prefiro olhar para toda a carreira do Silvinho como assistente da Inter de Milão, da própria seleção brasileira, do próprio Corinthians. Então assim, o cara tem uma consistência de carreira também, mesmo que ainda não como um técnico profissional, embora tenha tido uma passagem na Europa. Que outro técnico brasileiro tem essa experiência? São raros. Um cara que estudou, que se especializou, fez os cursos da UEFA. Eu acho que ele está muito pronto. Se vai dar certo, gente, não tem como saber. Isso é um exercício de futurologia, uma projeção, é um palpite, mero palpite. O futebol, ele depende de muitas variáveis. Elenco, eu acho que o Corinthians tem limitações, falo isso para vocês aqui há muito tempo, mas eu também não acho que seja tão ruim como muitos colocam. Eu acho que esse elenco do Corinthians pode jogar melhor, e é isso que ele vai tentar fazer. Sobre esquema tático, que é uma das grandes dúvidas, né? Como é que o Silvinho vai jogar? Vai manter os 3 zagueiros? Vai jogar no 4-4-2? Ele usou uma expressão do Guardiola no seu primeiro livro, que ele disse que 4-4-2 é número de telefone, que sistema tático varia, que você não pode se prender a ele. Mas a gente sabe que isso é uma mera expressão, né? Porque você começa com um esquema, né? Seja com 3 zagueiros, seja com o 4-2-3-1, né? Com 2 volantes, ou 3 meias, né, com 2 pontas abertos, 3 meio-campistas, 2 pontas abertos e um centroavante, o 4-4-2 clássico. Então, depende
depende, claro que o número ele varia durante o jogo, mas você normalmente começa com uma formação. E ele citou as duas linhas de 4. O que são as duas linhas de 4? É um 4-4-2, ou pelo menos, né, você tem uma postura mais defensiva e posicionada com o lateral direito, 2 zagueiros e o lateral esquerdo. Ficou muito claro para mim, desde o anúncio do Silvinho, quando houve a hashtag Moderno é Ser Corinthians, de que o Corinthians iria resgatar ou tentar resgatar com o Silvinho aquilo que foi responsável pelo DNA do clube nos últimos anos e vencedor, que é de um sistema mais defensivo e reativo. Adotados pelo Tite, embora nos times do Tite com jogadores de muita qualidade técnica, né, como o próprio Elias, Renato Augusto, o Paulinho, jogadores muito móveis e muito técnicos do meio para frente, mas ainda um sistema defensivo muito eficaz. Assim o Tite balizou a sua carreira no Corinthians. Repito, mas ainda assim com muitos jogadores talentosos do meio para frente. Depois, em times um pouco mais limitados tecnicamente, o Mano Menezes, que priorizou a sua carreira dessa forma também, da mesma maneira. É um sistema defensivo. O Fábio Carille, que treinava a defesa do Tite, quando assume, também baliza o seu esquema, o seu sistema dessa forma. E com isso é campeão brasileiro e tripaulista. Então me pareceu muito claro, desde o anúncio do Silvinho, que a ideia do Corinthians embora hoje se preze por uma intensidade maior, um dinamismo, um futebol mais propositivo e tudo mais, de que o Corinthians fosse mais cauteloso, fechasse a casinha, falando o bom português. Mas claro, né, ainda assim, tendo uma capacidade de construção, porque você precisa vencer os seus jogos. Então, o Silvinho vem com esse desafio, porque o Corinthians tentou mudar isso com o Thiago Nunes, não conseguiu, o Wagner Mancini tentou até usar um sistema mais equilibrado e depois recorreu aos 3 zagueiros, que foi quando ele teve talvez o melhor momento dessa temporada, mas também chegou um ponto em que a situação não resolveu. Eu acho que os 3 zagueiros, até pelas respostas dele, será uma variação eventual. Ele falou que não tem problema mudar o esquema dependendo das circunstâncias, mas ele não gosta de variar demais, porque o jogador precisa ser treinado ao sistema que ele vai desenvolver. Ou seja, essas 2 linhas de 4, que foi como ele aprendeu, com o Tite, com o Mano, com outros treinadores. Ele também, como jogador, foi treinado por Roberto Mantini, por Pepe Guardiola, Arsène Wenger no Arsenal. Então ele também tem uma cultura esportiva muito qualificada por tudo que desenvolveu na Europa como atleta e como estudioso agora, depois que parou de jogar. E ainda assim, esses técnicos identificados com o Corinthians, que tem esse sistema tático como predileção. Então me parece muito claro que ele vai apostar inicialmente num sistema mais defensivo, resgatando as origens do clube agora, né, nessa última década, né, porque o Corinthians não jogou a vida inteira dessa forma, o futebol mudou muito. A gente está falando dessa última década que foi amplamente vitoriosa realmente. Até pelas peças que você tem. Se você não tem muita qualidade no seu elenco, então a cautela, ela, digamos assim, ela é mais permitida nesse momento. Bom, sobre aproveitamento de base, né, que o Wagner Mancini estava fazendo, o clube tem feito, né, até em razão de uma necessidade, como outros clubes fizeram aí, o próprio Palmeiras, né, e deu muito certo. O Corinthians também está precisando disso, porque reforços não há uma expectativa muito grande nesse sentido, e o Silvinho sabe disso. Eu fiquei muito impressionado com a resposta dele sobre categoria de base, porque ele foi um jogador oriundo da base do Corinthians. E quando ele disse, nas palavras dele, que é preciso muita calma para não queimar etapas, eu acho que foi um recado claro a jogadores que muitas vezes sobem, que precisam da oportunidade, mas que quando o treinador percebe que a camisa pesa, você não pode insistir com ele. A gente viu alguns exemplos no Corinthians do próprio Wagner Mancini, quando ele insistiu em alguns garotos que visivelmente não estavam prontos, e não tem nenhum problema não estarem, porque realmente é muito difícil subir para o profissional do Corinthians e imediatamente ter que dar resultado. Isso que não tem torcida no estádio, né? Eu poderia citar 2 exemplos aqui, como do Rodrigo Varanda e do Cauê. Agora, outros que já chegam jogando, como o caso do João Vitor e do Raul. Esses atletas, você dá sequência, você dá linha. Os outros, você talvez espere um pouco mais. Então, essa dosagem me parece que vai ser a tônica do Silvinho. Ele vai dar chance para os moleques? Vai, mas com muita calma. E diante dessa calma, imagino eu, e aí é uma perspectiva, tá, gente? A gente vai ter que esperar os primeiros jogos dele. Ele estreia contra o Atlético Goianiense no domingo, não treina o time na Sul-Americana nessa quarta.
Talvez já haja uma conversa com o Fernando Lázaro, que vai ser o técnico interino, para que já haja um esboço, mas o primeiro time dele vai ser no domingo. Eu imagino que ele vai priorizar, num primeiro momento, os mais experientes. E quando ele fala em linha de 4, eu imagino que o lateral esquerdo não seja o Lucas Piton, seja o Fábio Santos. Imagino eu que ele vá também valorizar mais os mais experientes nesse momento para ir fazendo a transição aos poucos. Posso estar errado, mas imagino eu que Gil, Jô e o próprio Fábio Santos começarão o trabalho com o Silvinho. Até porque ele também falou em recuperar jogadores, inclusive esses atletas que não vivem um bom momento. Ele disse que é função dele fazer isso. Talvez, se ele conseguir montar um sistema mais defensivo, para que a bola chegue no Jô e ele faça aquilo que ele sabe fazer muito bem, que é definir a jogada, talvez funcione. É que depende do Jô também. O Jô não tem se ajudado nesse processo. Mas pode ser só uma impressão. Pode ser que a gente veja ele começar com o Mosquito, com outro atleta de velocidade, com outro sistema. Mas pela entrevista dele, eu imagino um 4-4-2 mais clássico, né, com Gabriel à frente da zaga. O segundo volante eu acho que ainda é uma incógnita, mas Matheus Vital e Luan, e 2 atacantes, Mosquito e Jô. É só um exercício de imaginação diante das palavras do Silvinho, novo técnico do Corinthians, com muita cautela com a base, com priorizar experiência, um sistema defensivo mais ajustado, consistente, para depois você começar a construir. É um time que tem que ser organizado de trás para frente. O Mancini fez isso logo na chegada do Corinthians e foi importantíssimo para que o Corinthians parasse de sofrer gols e se recuperasse de um time que estava brigando para escapar da zona do rebaixamento. Ele consegue recuperar exatamente assim. Ele para de sofrer gols, ele ajusta o time defensivamente para depois pensar em construir. É o que o Silvinho vai fazer nesse começo. Pelo menos foi a impressão que eu fiquei. Mas assim, gente, um cara que está muito disposto, um cara que conhece o clube, identificado, que está com muita vontade de trabalhar e que já mostrou nessas palavras aí, nessa sua entrevista, o que pretende. Eu gostei. Agora, resta esperar. E você? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima.